E aí, meus amigos são paulinos, um bom final de domingo. E vamos aqui agora com mais um vídeo no canal, trazendo esse pós-jogo do São Paulo, que empatou o jogo contra a equipe do Bahia lá em Bragança Paulista pelo placar de 2-2, sofreu um gol no finalzinho da partida e desperdiçou 2 pontos aí na tabela do Campeonato Brasileiro. Resultado que deixou o São Paulo ali na quarta colocação do Brasileirão. Estou trazendo o pós-jogo com as análises. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos com o vídeo. Por duas pessoas e com a mão no rosto, chorando, dava para ver claramente que ele estava em desespero, porque mesmo sem saber, só os exames podem mostrar o que realmente aconteceu e tomara que seja muito menos do que ele temia que fosse, que todo mundo no São Paulo teme que seja, mas ele não conseguiu lidar com os próprios nervos ali naquele momento, porque ficou um tempo considerável fora e depois de poucos minutos no seu retorno ao futebol, aparentemente sofreu uma lesão séria. E aí o São Paulo ficou com o Alan Franco em campo, sem condições, porque não havia mais possibilidade de fazer substituições, levou uma pressão no final do Bahia, poderia ter sobrevivido, porque o gol do Bahia foi muito circunstancial. A falha do goleiro de São Paulo é clara, para praticamente permitir que a bola voltasse para dentro do campo, para entrar no gol. E o São Paulo se sente como tendo desperdiçado 3 pontos hoje, 2, né? Porque acabou ganhando só 1. E acredito que, mesmo numa circunstância como essa, depois de fazer uma partida com momentos bons e ruins, como tem feito ultimamente, muita gente vai achar que a culpa do São Paulo não ter vencido o jogo é do seu treinador, Roger Machado, que é o culpado 24 horas por dia a respeito de tudo o que acontece. Eu perguntei quando cheguei aqui para o Francisco Jubé, né, que é um de nossos aqui editores, a torcida está brava com o Roger? Ele respondeu assim, não é que a torcida está brava com o Roger, a torcida é brava com o Roger, né, porque é isso, tudo vira culpa do Roger, qualquer questão, mas assim, apesar dessa desconfiança, vamos falar assim, o São Paulo vai somando os pontos com o Roger. Sim. São Paulo vai vencendo partidas e vai São somando Paulo pontos. está acima do que se imaginava na classificação do campeonato. Na quarta posição. Em janeiro, dia 1º de janeiro, quando a gente ia... Vamos lá, vamos imaginar a temporada de todo mundo? O quê? O papo era rebaixamento. Então é isso. Não é isso, Zupac? Sim. Aliás, o Crespo caiu por conta disso também. Sim, é Não verdade. foi? Sim. Aí quando muda o comando técnico, foi assim, daqui a pouco o Roger começa a mexer na equipe e vai cair. Não tá caindo não, hein, Zinho? Não tá não, né? Assim, eu já dei muita minha opinião sobre essa questão, torcida com o Roger. Acho lamentável, eu acho muito triste para o futebol. Virou uma teimosia, né? Eu não estou aqui dizendo que o Roger é o melhor treinador do mundo, não. Ele erra como todos os outros e acerta também, mas vejo uma perseguição injusta demais. O trabalho do Roger foi muito bom hoje. O que ele fez no jogo hoje, para mim, dos jogos que eu assisti, foi o melhor jogo da rodada. Disparado. Dos que eu assisti, foi o melhor jogo. De mudanças táticas dos dois treinadores, de duelos táticos, de situações que aconteceram dentro do jogo, de troca de protagonismo dentro do jogo, ora o São Paulo melhor, ora o Bahia melhor. O Bahia tentou, foi buscar também a vitória, o trabalho do Rogério Ceni foi bom, as mexidas, as alternativas. Foi um bom jogo de futebol, e foi no mesmo horário de Flamengo e Vasco. Pela primeira vez eu consegui ficar vendo 2 jogos ao mesmo tempo e confesso que em muitas partes dos jogos eu prestei mais atenção no Bahia e São Paulo do que no clássico no Rio de Janeiro. Então, assim, aí você vê uma parte da torcida, porque a torcida do São Paulo é gigantesca, é maravilhosa, é espetacular. Eu nunca joguei no São Paulo, mas já joguei muito contra o São Paulo e respeito muito a torcida do São Paulo. Aqueles de mídia social, né, que hoje virou essa coisa, né, torcedores de mídia social, e partiu também para a arquibancada, né, a torcida organizada. Tá errado, é o Roger. Errou, é o Roger. O que o Roger ia fazer hoje, cara? Ele coloca um atleta que todo mundo queria ver ele de volta no time, o Lucas,
E para mim é a grande notícia, a notícia triste do dia, né? Você vê da forma que sai um atleta profissional. Eu considero o Lucas um baita de um atleta profissional, um cara com uma imagem muito boa. Você não vê coisas faladas do Lucas, né, de comportamento, um cara muito profissional, e eu respeito muito isso, quando eu vejo atleta profissional na acepção da palavra, e o Lucas é um desses. Então eu fiquei muito triste quando eu vi a cena, ele saindo carregado, chorando. Eu fui atleta, sei do que ele está sentindo nesse momento, então eu desejo recuperação, espero que não seja grave como tem aí essas notícias, que pode ser uma ruptura de tendão, espero que não. Torço para que não aconteça isso, que ele possa se recuperar. Ele é muito bom jogador, acho que ele é importante. Vejo algumas pessoas já, tá velho, tá acabado. Gente, é um atleta sem um ritmo ainda, né? Acontece outros tipos de lesões. Enfim, tem que ser respeitado o ser humano, e está faltando isso um pouco, né? Assim, principalmente nessas mídias sociais, esses ataques. Quando você dá uma opinião que não é a do cara, o cara se sente no direito de te ofender. Você tem que respeitar a opinião do outro. E eu respeito o Lucas como profissional, como atleta, como homem, como um cara sério na profissão, e desejo sim uma ótima recuperação para ele. E saio aqui em defesa do Roger, que está fazendo um bom trabalho. O São Paulo está na parte de cima da tabela, o São Paulo está bem na Sul-Americana. O São Paulo com grandes problemas, termina o jogo com menos 2 jogadores, porque o Alan Franco estava dentro de campo, né, sem condição, foi jogar de atacante, e o Luan desceu para ser zagueiro. E o São Paulo tentou, segurou. O Rafael fez um ótimo jogo, fez grandes defesas no jogo, mas é a coisa do goleiro, infelizmente, né? Dizem, não deve se elogiar goleiro antes que o jogo acabe. Realmente, eu concordo com o Kifuri, né, com o André, ele realmente falhou ali, era a bola para jogar para fora, né, para dar sequência na jogada. Fez a escolha errada, vem o empate, mas ele fez um bom jogo, ele fez ótimas defesas, porque o Bahia criou oportunidade. Enfim, é um empate até que foi justo no final, pelo que produziu as duas equipes. Vamos ouvir o Roger Machado? Vamos. Então vamos lá, o Roger Machado, técnico do São Paulo, fala. Na volta a gente atualiza também a situação do Lucas Moura. Vamos lá. É frustrante, né, por todo o contexto da partida, né, ter o saído na frente. Temos sofrido o empate e depois novamente voltar à frente do placar. Penso que a gente criou outra chance para definir o jogo ali, né? Mesmo logo na abertura do segundo tempo a gente já podia ter feito o 2-1 no lance individual do Arthur, né? E quando faltava ali uns 20 minutos a partida acabou mudando completamente o contexto, né? Com a lesão ali do Lucas, né, e dentro de campo também a lesão do Alan, né, que acabou que a gente teve que empurrar para frente da linha, né, então, né, nós ficamos com 10 jogadores em campo, mas, né, na prática, né, com menos 1, né, porque o Alan, dentro do sacrifício que ele pôde fazer pelo coletivo, permaneceu, né, até porque não havia outra troca. A gente lamenta muito o resultado, né, porque penso que a gente criou o suficiente para vencer. Né, mas eu tenho que valorizar o esforço dos atletas. Nesse ponto a gente vai comemorar lá na frente, sim, né, mesmo não vencendo, né, mas atuando, né, com consistência, né, contra uma grande equipe que também busca se recuperar e estava disputando posição com a gente. Eu fiz as trocas ali até porque eu tinha um momento, né, eu não tinha mais momentos, né. Eu tinha um momento só para fazer as trocas, mas mais do que isso, né? O Enzo tem uma capacidade de linha defensiva, né, maior que a do, né, Wendel. Na medida que a partir do momento que eu botei Ferreira, né, Lucas, ficou Calheri e Arthur, né? Eu fiquei com um time bastante ofensivo. Foi um reequilíbrio da equipe como nas duas fases, né? Atacar e defender. Né, então, não penso que poderia ter ficado com uma substituição, até porque não teria outro momento para fazer. Mas hoje, né, como a gente perdeu, né, o Lucas por lesão, né, e não havia necessidade de alterar, fazer 2 substituições naquele momento, né, sobrou esse último momento para fazer as 3, mas foi por opção também. Não é fatalidade. É fatalidade que essas coisas, infelizmente, eu não controlo. Muito bem, tá aí o Roger Machado, olha lá, ó, 14 jogos, 7 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, o aproveitamento de 60%. Era o que a gente já falava, né? O São Paulo é o líder do grupo e foi um bom empate, jogando fora de casa lá na Colômbia, na Sula. Isso falando de Sula, ainda claro. mais com a escalação vai jogar escolhida. essa semana e agora tem o Higgins, né? lá no Chile.
O São Paulo é melhor que o O'Higgins. O empate também nem é ruim, mas se vencer já volta classificado e consegue administrar, pensando mais no brasileiro, as 2 últimas semanas de Conmebol. Eu vejo o São Paulo ainda bastante inconsistente. São Paulo tem momentos de bom futebol, mas tem encontrado dificuldade de manter esses momentos por mais tempo. Hoje acho que até conseguiu buscar dentro das nuances do jogo, mas é um time inconsistente, como a maioria dos times do futebol brasileiro né? E eu acho que a gente tem que olhar também, claro, o olhar em cima do Roger, do que o Roger já fez na carreira, do que ele pode fazer, é um olhar que existe, mas a gente também tem que olhar para as dificuldades, né? Claro. Então é um São Paulo sem o Marcos Antônio, que é o melhor do time, que continua sem estava sem o Lucas e continua sem o Lucas, que é tecnicamente o jogador mais esperado. Dentro do jogo, ele perdeu o Lucas Ramon, que é o lateral direito titular dele, que se machucou, e entrou o Cédric, que a diferença hoje é grande. O Lucas Ramon, até pelo jeito que o Arthur joga da direita para dentro, o Lucas Ramon passa no corredor, ele é um jogador importante para isso. Então, para além das dificuldades que o Roger tem como técnico, e ele tem como outros têm, mais que um, menos do que outros, a dificuldade para esse trabalho, para manter o São Paulo competitivo. E dentro do que dava para fazer, podia ser melhor? Sempre podia ser melhor. O trabalho é maravilhoso? Claro que não é maravilhoso, mas ele está conseguindo manter o time bem dentro do esperado nas frentes, que é brigar por Libertadores do Campeonato Brasileiro, brigar pela classificação direta na Copa Sul-Americana e brigar pela classificação na Copa do Brasil. Por enquanto, está tudo dentro do esperado na expectativa do ano do São Paulo. O André Hernan acabou de me mandar mensagem aqui, 22 e 23. Vai. A ruptura está confirmada. Eita. Infelizmente. Tá confirmada, então, a ruptura. Então, assim, essa temporada já é certo que ele não joga e o exame saiu agora, o Hernan está confirmando. Então, assim, pode ficar até um ano fora. Aí fico uma lesão seríssima. E ele vem sofrendo com tantas lesões. Aos 33 anos. Bom, no ano passado, na semifinal do Paulista, foi aquela queda que machucou o joelho, então, lembra? Ele já teve muita muscular nessa volta, joelho, costela, agora tendão. A idade, eu fico pensando se essa lesão talvez não vai fazer o Lucas repensar se vale a pena voltar ou não, sabe? Ele faz 34 duro, agora no meio do ano, em agosto. Quer dizer, se ele ficar um ano parado, ele voltaria aos quase 35. E tem a questão emocional aí, né? Também, né? É um baque violentíssimo. Não só ficar fora, mas de novo, sabe? É pesado. Para ele, para a própria família, assim, então a gente lamenta muito, pelo talento e, acima de tudo, como o Zinho destacou, e a gente concorda, o profissional que a gente respeita demais, Zinho. É isso, né? Muito triste. Realmente, ser confirmada essa lesão, eu como ex-atleta, né, lamento muito. Não vou falar de futuro, vou falar de presente, desejar para ele essa recuperação, essa cabeça forte, a família perto, as pessoas que ele ama perto dele, o São Paulo dar um apoio, que vai dar, né? O São Paulo é um clube que tem essa tradição, vai dar esse apoio para ele, os companheiros ali, muita força, né? A cabeça dele, nesse momento agora, eu imagino como é que deve estar. Então, desejar que ele seja muito forte nesse momento. Então, o Hernan confirmando para a gente a ruptura do tendão de Aquiles. E o Edu Afonso também atualiza aqui os outros casos, tá? Lucas Ramon, panturrilha esquerda fora dos jogos da semana. Tá. E por que isso é importante, já vou chegar lá, tá? O Alan Franco, um problema no adutor direito, pequena chance para domingo. Domingo tem Corinthians e São Paulo. Então o Alan Franco já não joga contra o Higgins, também está fora contra o Higgins. O Lucas Ramon e o Alan Franco não jogam, além do Lucas, então. Além do Marcos Antônio, que já está fora. Mas a culpa é do Roger. A culpa, se não ganha... Se não será. Queria um monte de chance contra o Juventude, ganha só de 2-1, 2-0, sei lá o quê, culpa do Roger. Exato. Agora machuca todo mundo, culpa do Roger. E assim vamos.